Muito obrigado por ter aceitado. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sim. E vamos então conhecer primeiro, gostaria que fizesse uma breve autoapresentação para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, João Paulo Batalha, da Associação, digamos, Transparência e Integridade. De que é que estamos a falar? Quem é o João Paulo Batalha, aliás? Portanto, o João Paulo Batalha é um cidadão comum, como outro qualquer. Pronto, com uma licenciatura em História, fiz algum jornalismo e algum trabalho em comunicação. Jornalismo? Sim, mas já estou retirado. E um cidadão que em 2010 tinha uma noção vaga, mas uma inquietação crescente com o estado do país e com a noção de que temos um problema de corrupção em Portugal ao qual não estamos a dar atenção. E, portanto, na primavera de 2010 escrevi um e-mail bem intencionado para a Transparency International, que é uma rede global de organizações anticorrupção, com um secretariado em Berlim. Ou seja, há um capítulo nacional português. Há um capítulo nacional dessa rede global de ONGs. E esse capítulo nacional não existia em 2010, quando eu escrevi para a Transparency International a perguntar precisamente porque é que Portugal era o único país da Europa Ocidental que não tinha uma representação daquela grande organização cívica contra a corrupção. E eles puseram-me em contacto com um grupo de cidadãos que partilhavam as minhas inquietações e que já estavam a fazer os preparativos para fundar aquilo que viria a ser a Transparência e Integridade, que foi fundada em 2010. Estamos a falar, portanto, em 2010. Em setembro de 2010, mais especificamente, e eu, quase por acaso, acabei por fazer parte desse grupo de fundadores, que incluía gente conhecida, o professor Paulo Moraes, que foi vice-presidente da Câmara do Porto e que já esteve aqui neste programa, o professor Luís Sousa, que é um dos académicos mais reputados e com mais trabalho publicado nestas questões, não só em Portugal, mas na Europa, a doutora Maria José Morgado, do Ministério Público, o professor Saldanha Sanches, entretanto falecido. Portanto, um conjunto de personalidades já estavam exatamente a tentar organizar os esforços de uma sociedade civil que estava inconformada, mas ainda desorganizada, e eu tive a sorte de fazer quase à boleia parte deste grupo de fundadores e colaborei, tenho vindo a colaborar com a associação desde essa altura. E no início de 2017, vai fazer quase um ano, daqui a 2 meses, como os fundadores se impuseram uma boa norma de limite de mandatos, fizeram-me o desafio para liderar a próxima direção, e aqui estou eu até 2020, quando eu próprio atinjo o meu limite de mandatos, porque já estive nas direções anteriores, e passarei a pasta a outros ativistas. Esta questão da limitação de mandatos já agora é útil, porque se cria algumas dificuldades organizacionais. Não, os partidos políticos não têm limites de mandatos. Acabam por tê-los porque as facadas que eles dão nas costas uns dos outros fazem com que seja uma profissão de desgaste rápido. Mas foi uma questão muito discutida, por exemplo, para as autarquias, e há ainda hoje muitos autarcas que acham que é uma má medida. Mas o que tem de útil é que, quando as organizações sabem que os protagonistas não se podem eternizar, é o caso aqui desta Associação Cívica, temos a obrigação e até um pouco a urgência de formar sempre novos ativistas, formar quadros, trazer novas pessoas para a militância. Eu sou um bom exemplo disso, porque era uma pessoa em 2010, quando a Associação foi fundada, sem um conhecimento muito específico do fenómeno da corrupção, sem ser um investigador na área, sem ser um académico, sem ser um polícia ou um procurador do Ministério Público. Quem era nessa altura? Que nomes é que tínhamos digamos... A direção fundadora foi do Luís de Sousa como presidente, portanto um académico com muito trabalho reconhecido. Não sei se percebeu a minha questão. Quem é que à época, digamos, do lançamento digamos, da associação, quem é que estava, digamos, com material já de investigação e com, digamos... Havia algumas pessoas, havia o Luís de Sousa, académico da Universidade de Lisboa, havia pessoas que tinham experiências das trincheiras, digamos assim, a doutora Maria José Morgado no Ministério Público anda a combater os crimes de corrupção há muitos anos, o professor Paulo Moraes anda a denunciar a corrupção há muitos anos e fez um papel empenhado nesse combate quando esteve na Câmara Municipal do Porto. E exatamente esta primeira geração de fundadores da associação, o professor Carlos Pimenta, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que também tem discutido e trabalhado muito estas questões da fraude, da falta de transparência, etc., eram os fundadores, eram as poucas pessoas que em Portugal tinham não só conhecimento do fenómeno,
mas vontade de combatê-lo, porque há quem conheça o fenómeno e não tenha vontade de combatê-lo, esteja até do outro lado. E vice-versa também. Há gente com vontade de combatê-lo, mas que não conhece, essa é a questão. E era o meu caso em 2010, quando, através da Transparency International, fui posto em contacto com estas pessoas que não conhecia, e portanto eu tive a minha formação cívica, se quisermos, e sobre o fenómeno da corrupção nesta organização e à qual pertence agora. Portanto, lá está. Limitar mandatos é boa ideia porque obriga as organizações a criarem escola, a formarem novas pessoas, e é assim que se vai alargando não só o conhecimento, mas o número de pessoas disponíveis e interessadas para participar, a militância, e é assim que um movimento social, e eu diria até também uma organização política, como um partido político, como a Câmara Municipal, conseguem criar massa crítica, obrigando-se a abrir as portas a outros e a continuar o trabalho de formar gente e trazer gente nova. Já agora, o que é a nível, digamos, internacional, esse contacto que tiveram com a Transparência Internacional, digamos, o que é que vos têm dito relativamente ao vosso trabalho, só por curiosidade? Eu sou suspeito para dizer. Se é que tem dito alguma coisa. Não, eu sou suspeito para dizer, mas temos tido um apoio grande da Transparency International e um reconhecimento do nosso trabalho. Porque a própria Transparency International, bem, estando presente em mais de 100 países em todo o mundo, lida com realidades muito diferentes. E quando falamos de corrupção, falamos de realidades as mais diversas. E, portanto, a corrupção que nós definimos como um abuso de um poder delegado para benefício próprio ou de terceiros, portanto, simplificando para o caso da corrupção política e na esfera pública, é um abuso de um poder público para benefício particular. Isto tem várias formas. Com dinheiros públicos, vá lá, não é? Com dinheiros públicos, embora também há corrupção em empresas privadas, mas aquela que nos preocupa sobretudo é a corrupção no setor público, no Estado. Mas a corrupção de empresas privadas visa sempre, digamos, a corromper, digamos, aquilo que é público, não é? Sim, também, e sobretudo, mas dentro de empresas privadas pode haver funcionários de empresas privadas que abusam da própria empresa para benefício próprio. Houve um caso recente no grupo Jerónimo Martins, o grupo do Pingo Doce, em que a pessoa que estava à frente das operações na Colômbia estava a inflacionar o preço das lojas que eles estavam a abrir para ficar com algum dinheiro para ele. Portanto, estes fenómenos também acontecem no setor privado. Mas isso interessa-vos também? Interessa-nos também, mas na nossa escala de prioridades, obviamente que a corrupção no setor público nos interessa mais. Porque é uma situação mais grave e porque os impactos são sentidos pela sociedade inteira. E eu, quando falo em corrupção no setor público, não estou só a falar daquilo que aparece como corrupção no Código Penal, dos crimes de suborno, de recebimentos indevidos de vantagens, esse tipo de coisas, mas nesta corrupção em sentido lato, ou seja, neste abuso do poder para benefício de particulares. E aí acontece também um fenómeno que tem uma designação, pelo menos a designação que eu lhe dou, parece um bocado estranha, que é a corrupção legal. Ou seja, a corrupção que é um certo contrassenso, não é punida pela lei, mas entra nesta definição de abuso de poder público para benefício privado. Ou seja, quando nós vemos, por exemplo, deputados que estão em acumulação de funções e que, ao mesmo tempo que estão no Parlamento, estão a defender interesses ou dos seus escritórios de advogados, que têm os seus clientes particulares, e que muitas vezes os grandes escritórios de advogados têm um papel determinante como consultores na própria redação das leis e depois vão litigar nos tribunais pelas leis que eles próprios escreveram. Isso é um óbvio conflito de interesses que põe em causa a própria capacidade da Assembleia da República, do Parlamento, representar o interesse público. Portanto, é uma captura da instituição pública por interesses privados. Não é necessariamente ilegal, porque os deputados podem estar em acumulação de funções, mas a corrupção na mesma, neste sentido mais sociológico, se quisermos. E essa é a grande chaga que nós temos de combater. Não é tanto a corrupção de funcionário, do favor, da cunha, do pequeno suborno para fazer andar um processo, até porque isso foi mais ou menos resolvido à medida que nós fomos informatizando os serviços públicos e portanto, isso também permite criar mais controlos. É na cúpula das instituições do Estado que muitas vezes estão os problemas e muitas vezes sem
uma definição penal, digamos assim, jurídica que nos permita punir. E, portanto, são nestes conflitos de interesse, são nos fenómenos de portas giratórias em que as pessoas vêm determinados grupos de interesses para o governo e depois voltam. Isso vê-se, por exemplo, no Grupo Espírito Santo, o famoso BES, ou GES, que sistematicamente, desde meados dos anos 80 ou inícios dos anos 90, não houve nenhum governo em Portugal que não tivesse um ministro vindo da área do BES ou do Grupo Espírito Santo, e que muitas vezes depois voltava para o grupo. Parece que estamos a falar do Goldman Sachs português, não é? É o Goldman Sachs à escala portuguesa, assim, de alguma maneira. Portanto, tem uma capacidade enorme de penetração nas esferas do Estado, nas esferas públicas, exatamente parecida com a do Goldman Sachs. A do Goldman Sachs, por exemplo, nos Estados Unidos... Só que o BES faliu e o Goldman Sachs não... O BES faliu, o Goldman Sachs também foi salvo. O BES foi, enfim, faliu, não foi resgatado, mas foi resolvido. E ainda não percebi a diferença, pelo menos em termos da fatura, porque não me parece... Nós provavelmente vamos ter mais tempo para falar do BES, mas eu gostaria que concluíssemos aquela ideia sobre o que é que vos têm dito, qual é a avaliação que vos fazem, digamos, como uma espécie de estreantes que entraram, digamos, na transparência internacional. Sim, a avaliação é muito positiva, porque sendo um... E que relacionamento é que há, digamos, que se é que há alguma... Se vocês dão conhecimento do que é que estão, digamos, a estudar, a avaliar, etc., se dão esse conhecimento, e que tipo... O que é que fazem com isso? Sim, fazer parte da rede tem algumas regalias e algumas obrigações. Nós não somos financiados pela Transparency International, portanto, nós dependemos única e exclusivamente de nós e dos nossos apoiantes. Mas nós portugueses em concreto, ou ninguém é? Geralmente ninguém é. A regra é essa, embora acabamos por ser financiados indiretamente, porque muito do trabalho que nós fazemos é estudos comparativos, sobretudo a nível europeu, porque estando dentro da União Europeia há muitas diretivas comunitárias com relevância nestas questões e, portanto, muito do trabalho que nós fazemos é avaliar como é que vários países europeus estão a trabalhar a determinado tema, que é uma área de risco de corrupção. Por exemplo, agora tem-se falado muito na regulação do lobby. Nós estudámos esse assunto já em 2014, agora estamos a trabalhar em questões como transparência fiscal, os esquemas de fuga ao fisco e a maneira como os Estados sabem proteger ou não sabem proteger sobre isso, até porque de mãos dadas com o fuga ao fisco está a lavagem de dinheiro e o branqueamento de capitais. Portanto, nós fazemos muito trabalho comparativo em que vários países da União Europeia, através de metodologias académicas comuns, fazem uma avaliação da situação nos seus países e depois fazemos relatórios conjuntos até para pressão na União Europeia sobre quais são os países que estão a trabalhar bem e mal, e esses projetos tipicamente são financiados pela própria Comissão Europeia através da rede da Transparency International, e, portanto, é um mecanismo de apoio indireto. Mas tirando isso, nós não há um subsídio ao funcionamento por parte desta rede. Então, ou seja, as investigações a nível nacional, digamos, vocês têm que se, digamos, desenrascar. Temos que nos desenvencilhar, exatamente. E, portanto, isso ajuda muito fazermos parcerias e fazemos cotidianamente com outros capítulos da Transparency International noutros países, onde haja problemas comuns. Ainda recentemente uma colega nossa esteve no Chile com os nossos colegas do Chile, exatamente porque o Chile é um excelente exemplo de um país que fez uma boa regulação sobre lobby. Aqui em Portugal está-se a discutir a possibilidade de fazermos uma má regulação sobre lobby, e, portanto, estas aprendizagens era de admirar se fosse uma boa regulação. Infelizmente. E, portanto, estas visitas, estas trocas de informação, estes reportes contínuos que nós fazemos uns aos outros ajudam-nos a aprender coisas. E isso tem sido bem visto, até porque nós, sendo um capítulo relativamente estreante, fomos fundados por gente com enorme capacidade técnica, científica, com conhecimento do terreno, e, portanto, rapidamente nos destacamos como um capítulo nacional com capacidade de trabalhar, com conhecimento e com uma atitude que é cada vez mais necessária, porque a Transparência e Integridade existe aqui em Portugal desde 2010, mas a rede Transparency International existe desde 1993. E o que se conseguiu fazer a nível global no combate à corrupção foi criar um conjunto de mecanismos de combate à corrupção que não existiam, com convenções internacionais da ONU, da OCDE, do Conselho da Europa. A Transparency International teve um papel grande nisso. E agora estamos a chegar, nos últimos 10 anos, digamos, a uma situação em que nós temos um ordenamento jurídico internacional para o combate à corrupção, mas as coisas continuam a não funcionar muito bem.
Ou seja, continua a haver muitas falhas, continua a haver muitos buracos e o próprio fenómeno da corrupção está cada vez mais internacional. E, portanto, temos cada vez mais fenómenos em que uma pessoa extremamente corrupta num país africano, como Angola, por exemplo, traz os benefícios traz o produto do seu roubo, é esta a expressão, para países como Portugal, e, portanto, cria um fenómeno de corrupção transnacional que tem que ser compreendido e combatido nas várias fronteiras em que ele está presente. E daí também a necessidade de uma rede de cooperação. E nós, percebendo isto, somos, até porque temos sido criados um pouco depois dos nossos colegas do resto da Europa, beneficiaram da experiência. Beneficiámos desta experiência e já vínhamos com esta visão. E ao passo que muitos dos nossos colegas noutros países da Europa, sobretudo da Europa Ocidental, se viam mais como quase centros académicos, think tanks que produzem relatórios e recomendações, nós percebemos que, fazendo o mesmo trabalho, portanto também produzimos os nossos relatórios, as nossas recomendações, estudamos a fundo as políticas públicas e identificamos onde é que estão precisamente as falhas, mas depois percebemos que, para além disso, temos que ter alguma capacidade de mobilização dos cidadãos, de fazer barulho, de fazer pressão sobre as autoridades públicas, porque e nós andamos há 7 anos a produzir conhecimento e esse conhecimento, se for simplesmente entregue aos responsáveis públicos, fica na gaveta. E, portanto, é preciso que os cidadãos não só estejam atentos ao problema da corrupção, e acho que estão cada vez mais, mas que saibam que é possível mudar o paradigma, é possível combater a corrupção, só porque para isso é preciso que nós nos consigamos organizar. Claro. Isso é outra parte, digamos, poderá ser outra parte da conversa mais à frente, ou seja, o que fazer depois com todas essas investigações, esse trabalho. Não é? Mas já lá vamos. Tenho que fazer durante esta hora 2 pequenas pausas para publicidade. Vamos a isso. Já vamos regressar. Temos muito que falar. Corrupção. São as conversas quase... É o pão nosso cada dia, como diz o povo, não é? Num mundo ideal, digamos, não havia necessidade de criar a transparência e a integridade, não? Num mundo ideal... Só que nós não vivemos num mundo ideal. Não, num mundo ideal, a transparência e a integridade podia ter outro tipo de trabalho. Nós, na verdade, porque é que nós estamos a combater a corrupção? Não é porque não tenhamos um fetiche qualquer em relação a este fenómeno, em relação aos outros. Na verdade, aquilo que nós fazemos é trabalhar por uma democracia de qualidade. Ou seja, porque é o que não tem havido até agora. É o que não tem havido até agora. Quando combatemos a corrupção, tentamos diminuir os níveis de arbitrariedade do Estado, a capacidade dos poderes abusarem da confiança que lhes é dada e alargar o espaço de participação dos cidadãos, para que cada pessoa tenha uma voz e cada voz seja ouvida. Uma democracia tem que ser isto. E eu acho que isso, mesmo num mundo onde não houvesse corrupção, é sempre preciso cidadania organizada para que as vozes dos cidadãos se façam ouvir. Portanto, eu não diria que a transparência e a integridade não precisaria de existir, porque podia ter a tarefa mais facilitada, digamos assim, e já podíamos estar uns passos mais à frente no nosso combate. Isto foi uma pequena provocação, como calculará, mas digamos, o que é que se passou em Portugal para que não houvesse esta fiscalização, vá lá, entre aspas ou sem aspas, à democracia portuguesa, que isto chegasse ao ponto em que chegou, que levou com que o João Paulo Batalha e outras pessoas, e mesmo não só nesta associação, mas noutras, queremos se envolver. O que é que não correu? O que é que deveria ter sido feito? Deveríamos ter acordado um pouco mais cedo, é isso? Acho que sim, sem dúvida que devíamos ter acordado um pouco mais cedo. Sobretudo, a construção da nossa democracia foi turbulenta, como se sabe. E eu acho que rapidamente nós entramos numa vivência política que valoriza demasiado os protagonistas e não valoriza o suficiente as instituições. E, portanto, nós lidamos com um determinado líder político ou um determinado chefe, mesmo como eleitores, e não nos preocupamos tanto com a solidez das instituições. E isso cria oportunidades para o político ter uma relação de abuso com a própria instituição, tirar vantagem pessoal. E depois isto aconteceu numa altura em que, logo a seguir à construção democrática e à consolidação da democracia, entramos na Comunidade Económica Europeia e começou a jorrar chover dinheiro por aí abaixo. E, portanto, nesse dinheiro que jorrava, fez-se muita obra, dinamizou-se a economia, criou-se emprego em obras públicas, em serviços públicos,
E roubou-se muito também. Mas nós embalamos todos nisso, não é? Exatamente, roubou-se muito. Toda a gente ficou contente com a Expo 98, com o Euro 2004. Eram manifestações de triunfalismo do próprio regime democrático e eram coisas onde se roubava dinheiro, mas apesar do dinheiro que se roubava, e roubava-se muito, continuava a haver algum para distribuir, ou em empregos, ou em obras, ou em favores, ou para quem estava mesmo na base da pirâmide, pelo menos em apoios sociais, em subsídios, etc. E, portanto, havia um incentivo, havia um amortecedor, digamos assim. Eu acho que foi exatamente com a crise económica, a partir de 2010, 2011, que as pessoas acordaram mais não só para o fenómeno, porque disso já se vinha falando, mas para os custos da corrupção, mesmo para os custos económicos e sociais. E por isso estão mais intransigentes. Mas estão intransigentes, diria, em abstrato, porque às vezes depois elas próprias negociam com a corrupção ou com más práticas. Eu acho que não é por serem más pessoas, mas é porque exatamente nós temos instituições frágeis e quando as instituições são frágeis e não funcionam, nós tentamos encontrar um atalho para resolver o nosso problema, mas só agora é que nós nos apercebemos que a corrupção, de facto, ao contrário do que se diz, não é um crime sem vítima, a vítima somos todos nós. E tem custos, e nós estamos a pagar esses custos e estamos a pagá-los também nas próprias desigualdades sociais e na maneira como as políticas públicas, mesmo em tempos de austeridade, parecem sacrificar mais uns do que outros. Portanto, as pessoas, estando conscientes disso, precisam agora de saber, até no concreto, como é que isso pode ser contrariado e como é que se pode dar a volta a este estado de coisas, que é isso que nós tentamos fazer como organização de combate à corrupção, não só estudar os fenómenos específicos, os riscos de corrupção nas várias políticas públicas, mas tentar mostrar às pessoas que isto não é uma situação desesperada, que há coisas que se podem fazer para mudar, as pessoas têm que estar organizadas. Eu digo muitas vezes que o combate contra a corrupção tem que ser o combate, só pode ser, se quiser ser eficaz, o combate dos muitos que mandam pouco contra os poucos que mandam muito. E quando uns poucos mandam muito, quer em termos políticos, quer em termos económicos, e depois há muitos que não têm poder nenhum, que não mandam, nós temos que tirar algum poder e dar algum poder a estes muitos que mandam pouco para equilibrar um pouco o prato da balança e termos uma democracia verdadeiramente mais funcional em que a voz dos cidadãos de facto seja ouvida e conte para se fazer a diferença. Aplica-se a Portugal esse ditado que diz que cada país tem os políticos que merece? Sim, aplica-se a Portugal. Eu acho que se aplica a todos os regimes democráticos, bem ou mal liderados que eles sejam. E eventualmente mesmo os não democráticos, porque não é uma questão portuguesa só também. Não é uma questão portuguesa e aliás muitos destes fenómenos da chamada corrupção legal, da captura das instituições, estão longe de ser originalidades portuguesas, são coisas que estão a acontecer em democracias consolidadas pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo chamado mundo ocidental, que é o mundo com mais experiência democrática. Portanto, as regras da democracia têm sido pervertidas passo a passo para que se criem primeiro ditaduras das maiorias, o que não é exatamente o que uma democracia deve ser, mas sobretudo depois as instituições ficam capturadas e já nem sequer é a ditadura da maioria, é a ditadura de quem conseguiu capturar as instituições e consegue sempre canalizar as decisões públicas e o dinheiro público e os recursos públicos para os seus próprios interesses. E nós vemos isso, grandes escritórios de advogados, grandes empresas energéticas. Nós vimos isso, aliás, no Parlamento com a negociação do Orçamento de Estado para 2018, em que foi proposta pelo Bloco de Esquerda, que apoia ao Governo, uma taxa sobre as energias renováveis para diminuir um pouco o peso dos enormes subsídios públicos que são dados às empresas energéticas. Essa taxa teve o acordo do Partido Socialista uma sexta-feira e teve o desacordo na segunda-feira seguinte. Portanto, nesse fim de semana, a EDP e outras mobilizaram-se com uma capacidade de acesso e de penetração gigantesca que consegue mudar a opinião do Governo e do Partido durante um fim de semana. Claro. Portanto, isso é um exemplo. Embora aí possamos sempre, digamos, dizer que a haver essa taxa, ela acabaria por reverter sempre, digamos,
provavelmente acabava por entrar na nossa fatura, claro. Eu nem estou a discutir a bondade da medida, estou a dizer que entre sexta-feira à tarde e segunda-feira de manhã, aquele grupo de interesses, as energéticas, tiveram uma capacidade gigantesca de influenciar as decisões públicas e, portanto, e isto nem sequer foi feito em audições parlamentares, em que se apresentassem estudos sobre a maldade da medida e os custos económicos. Isto foi de sexta para segunda, portanto... mostra bem como há grupos de interesse com um acesso gigantesco. Quem manda pode e manda nos que mandam. Ou seja, nós achamos que os que mandam são os deputados e os governantes que nós elegemos, mas aparentemente não mandam. Aparentemente não mandam, ou pelo menos não mandam tanto como isso. São paus mandados muitas vezes, e é óbvio que isso é preocupante. Claro. Eu ainda não queria perder, digamos, um pouco o fio à meada relativamente aos contactos com a Transparência Internacional, digamos, ao nível central, para lhe perguntar, provavelmente terá estabelecido contactos com outros capítulos a nível europeu. Sim. Eu gostaria de saber, a nível europeu, o fenómeno da corrupção em Portugal é um pouco idêntico, vá lá, o problema, digamos, tem características idênticas nos outros países europeus. Isto porque há uns tempos eu conheci um vendedor de pneus holandês que vende, enfim, a nível europeu, inclusive para o norte da África, não é? Ele dizia qualquer coisa do género, que ali a parte de cima da Europa o pessoal pagava bem, não é? Normalmente no final do mês, ou onde aquilo tinha sido acordado, digamos, as pessoas pagavam, não é? Quanto mais a sul, mais atrasos havia, inclusive. Então se entrássemos em África, ainda pior. Pois, isso sim, há diferenças desse género, sim. Atrasos nos pagamentos, que são coisas... Sim, mas isso é um sinal de que as coisas, digamos, a palavra dada não é cumprida. E daí... eu acho que é um sinal de desorganização. Claro. E eu, aliás, digo muitas vezes, nós antes de sermos um país corrompido, somos um país desorganizado. E, aliás, é exatamente a desorganização que permite que haja oportunidades de corrupção. Eu diria que a nível... Mas desorganizado ao nível, digamos, de não nos agruparmos, como estamos a fazer agora, por exemplo, com a vossa associação? Sim, também. Desorganizados a todos os níveis. A sociedade civil está desorganizada ou por outra, está organizada tipicamente em IPSS, em organizações sociais que cumprem um papel fundamental em ajudar populações carenciadas e que são muitas vezes as populações vítimas das más políticas públicas, mas não está organizada a sociedade civil para prevenir essas más políticas públicas, ou seja, é uma sociedade civil que se organiza voluntariosamente e com espírito de missão para ajudar quem precisa, portanto para trabalhar nas consequências das más políticas, mas não nas causas e, portanto, participando nos processos de decisão e fazendo pressão. Essa desorganização existe na sociedade civil, mas existe desorganização nas empresas que às vezes à procura do próximo negócio perdem até um bocado o foco de qual é a sua missão estratégica e depois têm dificuldades até de tesouraria para fazer pagamentos, ou não tendo dificuldades de tesouraria, tem a tesouraria desorganizada. Convenhamos que não é fácil ter uma empresa em Portugal. Não é nada fácil ter uma empresa em Portugal, desde logo até pelos custos fiscais que isso implica. Não só os impostos que pagam, que são pesados, mas todos os anos, quando se faz o orçamento de Estado, recomeça-se do zero e um empresário, um cidadão também não sabe, mas um empresário também não sabe quais vão ser os seus custos com impostos no ano seguinte. Pode dizer, porque aquilo muda, às vezes até, aliás, durante a Troika nem sequer mudava de repente, nem era preciso esperar pelo orçamento seguinte. E, portanto, há desorganização também nesse nível. E há uma enorme desorganização nas próprias entidades públicas, nas instituições, e nas instituições, inclusive, é de topo. No Governo, no Parlamento, são instituições muito desorganizadas. Por falta de recursos, muitas vezes, por falta de vontade de algumas pessoas também, seguramente, porque a desorganização dá-lhes portas de entrada para fazerem alguns negócios, e porque nós simplesmente não valorizamos muito o bom funcionamento das instituições, aquilo que a Constituição diz, o regular funcionamento das instituições democráticas, e, portanto, faz-se muita coisa de improviso, mal pensada, mal refletida, mal estudada, e é óbvio que isso contribui para a desorganização geral. E, portanto, temos, se quisermos fazer uma divisão, e eu tento fugir um bocado deste debate, mas como perguntou, que é entre os países do sul da Europa e os países do norte. Os países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, etc., têm mais fragilidades do que os países do norte em áreas como, por exemplo, a contratação pública.
e nós aqui em Portugal, apesar de termos relativamente boa legislação e os procedimentos todos de contratação das obras públicas e dos serviços através de plataformas eletrónicas, etc., e nesse sentido até somos um exemplo a nível europeu, mas continua a haver muitas margens de discricionariedade e de arbitrariedade para empurrar negócios para amigos e coisas do género. Esse tipo de coisas não acontece tanto nos países nórdicos. Agora, o outro tipo de corrupção, a corrupção dos grandes grupos de interesses, essa é transversal e também acontece nos países nórdicos, só que nos países nórdicos eu acho que as pessoas ainda vão tendo uma confiança maior nas instituições e portanto estão mais atentas a uma corrupção mais transativa, digamos assim, do tal suborno para arranjar um contrato e isso é prevenido de forma mais fácil. Mas, portanto, a corrupção dos grandes grupos de interesses, portanto, daqueles que conseguem mudar uma decisão de um Parlamento ou de um Governo de sexta-feira para segunda, essa é transversal e essa mesmo nos países nórdicos as pessoas apercebem-se dela. E é uma coisa que está eventualmente também ligada à concentração de riqueza, em que os grandes grupos empresariais, isto é uma tendência internacional ao longo dos últimos anos, têm-se vindo a concentrar e, portanto, temos empresas que têm uma capacidade enorme de, ao decidir se investem aqui ou investem ali, se criam postos de trabalho num país ou noutro, ou numa região ou noutra, fazem uma pressão gigantesca sobre os governos e sobre as entidades públicas para aceitarem os termos que são impostos por essas empresas e por esses grupos. E isso na verdade não é uma democracia, é uma oligarquia, é o governo dos poderosos, dos ricos. E eu não tenho nada contra os ricos, eu acho que nós precisamos de riqueza, precisamos de criá-la, precisamos de estimulá-la. Quanto mais ricos, melhor. Mas precisamos de que essa riqueza seja criada no âmbito de um regime democrático que a estimule e a facilite e não de um sistema onde o poder está distorcido para beneficiar unicamente aqueles interesses. Muito bem. Eu gostaria de regressar um pouco então à questão, digamos, aqui a nível europeu, não é? Falamos dos países nórdicos, a Alemanha não é exatamente um país nórdico, mas enfim, quando a gente fala dos nórdicos, normalmente falamos dos mais a norte, não é? Lá de cima. E, portanto, falou que a corrupção ao nível das grandes empresas, eu, enfim, tendo a concordar um pouco com aquilo que falou, é evidente que a economia, não é? É uma autêntica batalha, não é? E a gente percebe-se quando passa por algumas empresas e quando nos apercebemos do funcionamento das coisas, as coisas funcionam de facto a um nível muito agressivo. Mas para dizer o quê? Pronto, eu agora nem tanto, mas durante alguns anos fui com alguma frequência à Alemanha, não é? E por exemplo, quando a luz verde para o peão passar, acende, as pessoas só passam naquela altura, regra geral, e quando está vermelho, toda a gente para, e aqui em Portugal aqui as coisas não funcionam bem assim. Isto poderá não ser muito importante, mas dá uma certa ideia do comportamento, digamos, do cumprimento até de algumas regras básicas, como por exemplo esta de passarmos a rua. Mas para dizer o que é, a corrupção, como disse, ao nível das grandes empresas a nível europeu é um pouco idêntica, digamos, ou é transversal, enfim. Mas eu gostaria de lembrar, e já falamos disso há instantes, de que, portanto, no célebre caso dos submarinos, não é? Que se fala de muita corrupção, na Alemanha consta, e a gente lê e vê com frequência informação de que houve, digamos, condenados, não é? E aqui em Portugal, se do lado da Alemanha ou alguém corrompeu alguém, não deveríamos saber quem eram os corrompidos e quem foram os corrompidos em Portugal. Claro. Aliás, com o detalhe que a investigação na Alemanha iniciou-se por iniciativa do Ministério Público português, que já estava a fazer averiguações e que pediu o apoio das autoridades alemãs. E as autoridades alemãs começaram a olhar para aquilo e, de facto, conseguiram condenar pessoas por subornar agentes públicos, quer em Portugal, quer na Grécia, e aqui a coisa acabou de outra maneira, como sabemos. Mas há aqui uma questão interessante para colocar, especificamente dos submarinos. Portanto, a Alemanha condenou as pessoas por corrupção ao abrigo de uma lei que eles fizeram na sequência de uma convenção da OCDE, exatamente, que faz com que, se uma empresa, no caso alemã, pague subornos no estrangeiro, em Portugal ou na Grécia, ela pode ser penalizada na própria Alemanha.
isso não costumava ser assim, e a Alemanha não é um grande paradigma na anticorrupção, porque até eles adotarem essa convenção, não só era possível a uma empresa alemã subornar no estrangeiro, mas os subornos que pagasse no estrangeiro podia deduzi-los nos impostos na Alemanha. Portanto, e os alemães e alguns outros países nórdicos têm, como estava a dizer, e bem, que eu também já estive na Alemanha, aliás, o secretariado da Transparency International é em Berlim, e em algumas zonas da Alemanha, mais na Alemanha Ocidental, eles são um bocado maníacos mesmo com a história dos semáforos. Ou seja, são um bocado maníacos em seguir a regra. Se a regra for boa, ainda bem. Se a regra for má, eles chegam na mesma. Mas de facto aqui houve, no caso dos submarinos, claramente uma diferença enorme de eficácia, que é aquilo que conta na investigação do caso. Eu aqui faço outra alfinetada à Alemanha, que é a Alemanha condenou como reuniu alguma informação, chamou os suspeitos, fez um acordo judicial com eles, em que, dando-se como culpados e pagando uma brutal multa, não havia prisão para ninguém, que foi o que aconteceu. Mas parte desse acordo era que o processo judicial ficasse em segredo. E como o processo judicial ficou em segredo, a Alemanha não comunicou ao Ministério Público Português aquilo que tinha descoberto e as provas que tinha reunido, e isso obviamente complicou a investigação aqui em Portugal. Mas a culpa do fracasso dos submarinos em Portugal não é da Alemanha, sejamos claros. E da maneira como o processo foi gerido, todos os erros que se podiam ter feito na gestão daquele processo, trocar as equipas que estavam a investigar, as procuradoras que começaram a investigar o processo foram alvo de processos disciplinares. Portanto, eu diria que, até da parte da liderança do Ministério Público na altura, que era o procurador Pinto Monteiro, que saiu sem grande reputação, fez tudo para que não se chegasse a conclusão nenhuma. E aí, verdadeiramente, eu acho que há uma diferença gigantesca entre o anterior procurador Pinto Monteiro e a atual procuradora Joana Marques Vidal, que não sei se é ela que está propriamente a liderar o combate contra a corrupção, porque felizmente temos muitos procuradores espalhados pelo país e muitos que querem fazer o seu trabalho e o fazem, seguramente não está a boicotar o trabalho deles, nem está a bloqueá-los, e isso é uma parte importante da razão pela qual estamos a ver nos últimos 6 anos, que é o mandato dela que acaba este ano, muitos casos de grande corrupção envolvendo grandes figuras a serem investigados e levados aos tribunais. Portanto, é preciso que quem está nestas instâncias de controle queira de facto controlar, e isso não era verdade em Portugal até há pouco tempo, e agora felizmente é. Vamos ver o que é que nos calha na rifa com o próximo ou a próxima Procuradora-Geral. É um assunto que já começou a ser discutido da pior maneira, aliás, mas... Da pior maneira, porque parece que já há gente interessada que ela não continua em funções, não é? Pois, a Ministra da Justiça veio dizer que havia um impedimento legal à renovação do mandato. Na verdade, não há nenhum impedimento legal à renovação do mandato. Tem havido uma prática de não se renovar o mandato, que eu até acho legítima e até saudável, porque impede a politização do mandato. A pessoa está ali nos 6 anos e sabe que não precisa de agradar a ninguém para ser renovado o mandato, portanto isso é saudável, mas não há nenhum impedimento legal. Portanto, quando a Ministra disse há um impedimento legal, ou é esta a leitura que ela faz da lei, a lei não tem essa leitura objetivamente. Portanto, não há nada que impeça. Ou seja, se o Governo quer assumir que não quer renovar o mandato da Procuradora-Geral, tem que o assumir como uma decisão política legítima e não tentar esconder-se atrás de justificações jurídicas que não existem. Mas o que devia era fazer uma discussão, lançar uma discussão pública sobre o que é que fez o Ministério Público nos últimos 6 anos, se fez bem ou se fez mal, o que é que precisa para funcionar melhor, que tipo de recursos, que tipo de meios, que tipo de capacidades é que precisa ter para funcionar como deve ser, e que, com base nessa discussão, que tipo de perfil é que deve ter o próximo ou a próxima Procuradora-Geral da República. Uma discussão pública tinha que ser nestes termos, desta maneira. Quando a Ministra da Justiça dá este sinal de que o mandato da Procuradora não vai ser renovado, ainda para mais nas vésperas de começar a ser julgado o caso Manuel Vicente, que tanto tem irritado o governo angolano, em que um ex-vice-presidente de Angola está a ser acusado de corrupção aqui em Portugal, fez-se imediatamente a leitura, que é legítima, pelo menos fica a dúvida, se esta discussão completamente fora do prazo e do contexto sobre a Procuradora-Geral da República não era
anúncio ou uma tentativa de aplacar o governo angolano e dizer-lhes não se preocupem que nós, naquilo que conseguimos fazer, que é nomear o Procurador-Geral da República, vamos tentar encontrar uma pessoa mais simpática para o próximo mandato. Não sei se era esta a ideia do governo, mas que permite, esta interpretação permite, e essa interpretação é péssima para a integridade das instituições, para a imagem do governo, e o governo, de facto, nesta relação com o governo angolano, neste caso, que é um caso judicial, não se tem portado bem. Já não estamos no tempo em que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, na altura o Rui Machete, pedia desculpas por haver investigações judiciais. Felizmente não estamos assim tão mal, mas estes discursos que têm sido feitos pelo próprio Primeiro-Ministro, a dizer que isto é de facto um irritante nas relações entre Portugal e Angola e que infelizmente não depende de nós, ou não dirá infelizmente não depende de nós, mas não podemos fazer nada, mas reconhecem o problema e são muito sensíveis às mágoas do governo angolano, é dar parte fraco. E isto mesmo na relação bilateral política entre Portugal e Angola só podia ter uma resposta, que é a questão de Manuel Vicente é um não assunto, isto politicamente não existe, não há rigorosamente nada a discutir. Se vocês não gostam que ele tenha sido acusado, têm que chorar em silêncio, porque não é um assunto político e não é um assunto em que o governo tenha uma única palavra a dizer. Esta semana foi noticiado que no encontro que houve esta semana em Davos entre António Costa e o presidente João Lourenço, que se teria discutido uma eventual forma de salvar a face do Ministério Público angolano, fazer um parecer sobre a possibilidade de se julgar o Manuel Vicente, em Angola, e que se isto é verdade, quer dizer, esta é uma discussão que não pode acontecer. E isso o governo angolano, no encontro bilateral que tem com o primeiro-ministro português, puxa esta questão, o primeiro-ministro português tinha que os interromper educadamente e dizer isto não é uma discussão que se possa ter, não é uma discussão comigo. E se o governo angolano aparentemente pode ditar ao Ministério Público de Angola o que fazer ou o que não fazer, aqui em Portugal não pode. Portanto, esta é uma questão crucial sobre Estado de Direito, sobre separação de poderes, que são as questões basilares de qualquer democracia. E se há alguma vontade ou esperança de ter uma boa relação entre Portugal e Angola, ela tem que ser na base do Estado de Direito, não pode ser na base do Estado de Negócios ou de negociatas. Portanto, estas questões têm que ser discutidas e não podemos deixar ao Governo o exclusivo desta discussão sobre como é que se organiza o Ministério Público em Portugal, quem são os protagonistas, quem é a liderança e como é que se julgam e gerem os casos. Muito bem, estamos a falar com o João Paulo Batalha, Presidente da Transparência e Integridade Associação Cívica. Estamos também praticamente a terminar esta primeira parte do nosso programa, Café Duplo, na Rádio Santiago. Vamos regressar depois das notícias e o bloco comercial das 10 horas. Até já, boa noite, bom fim de semana. Temos falado já de muita coisa, mas vamos regressar um pouco à associação em si. Quem quiser, digamos, juntar-se a esta batalha da Associação Cívica, o que é que tem que fazer? Quem quiser juntar-se a esta batalha é muito bem-vindo, em primeiro lugar. Porque precisamos de que... Como dizia o Marco Paulo, quem vier por bem, venha também. Venha também, sim. Claro. E, aliás, como nós não temos poder nenhum, não andamos nos círculos do poder, senão precisamos do poder dos cidadãos para conseguirmos ter algum impacto. Portanto, é fácil, é ir ao nosso site, transparencia.pt, e podem consultar a informação do que nós andamos a fazer, dos trabalhos que fazemos cotidianamente, daquilo que nos preocupa, e também, inclusive, encontram uma área onde podem inscrever-se na associação. Temos uma cota que é de 12 euros anuais, portanto é meramente simbólica, exatamente porque queremos que todas as pessoas, qualquer pessoa, possa ser membro e participar. Exatamente porque nós ainda infelizmente ou infelizmente vamos tendo algum contacto com decisores políticos quando vamos bater às portas para pedir boas políticas públicas de combate à corrupção, e isso fez-nos perceber que esta tem que ser uma guerra, tem que ser um combate de todos os cidadãos, de todas as pessoas. O que implica falar de políticas públicas. Geralmente, quando se fala de política, as pessoas vêm já a partir com a noção de que é de um partido ou é de outro. Também por isso aconselho a consulta ao site de transparencia.pt, até para fazer o exercício, se identificam ali algum partido político, porque há pessoas todos na associação de vários partidos políticos, a maior parte não é de partido nenhum. Exatamente porque estas questões de corrupção, de transparência do Estado, de boa prestação de contas aos cidadãos, são questões até anteriores às questões partidárias e às questões ideológicas. É perfeitamente natural e legítimo que cada partido
tenha uma posição ideológica sobre qual deve ser o papel do Estado, qual deve ser a relação do Estado com os cidadãos, com as empresas, se queremos um Estado regulador ou um Estado prestador de serviços. Todas essas questões ideológicas são importantes e têm que ser discutidas, e é para isso que serve o debate político e as eleições, onde nós desempatamos esse debate ideológico. Mas anterior a tudo isso, precisamos de um Estado que funcione. E que funcione de forma transparente, de forma íntegra, em que nós sabemos que as decisões que são tomadas nas instituições são tomadas em defesa do interesse público, e são tomadas, mesmo que sejam depois reveladas más decisões, quando são tomadas, são a síntese da discussão ideológica e política limpa. E, portanto, defender a transparência das instituições públicas, defender a integridade do Estado, defender a qualidade da democracia, é o combate prévio ao combate político e partidário e ideológico. E, portanto, sendo uma organização que lida com questões políticas, é nesse combate anterior que nós estamos, é querer uma democracia de qualidade, em que toda a gente tem capacidade de fazer ouvir a sua voz e de se mobilizar e de ter um impacto na vida da sua comunidade, mesmo até a nível local, a nível municipal. Muito bem. Portanto, o que espera as pessoas não é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro. Se quiser juntar à luta. Nós não temos dinheiro para distribuir e não temos dinheiro, quer dizer, não somos financiados nem por Câmara. Não é para ganhar dinheiro, mas é para trabalhar. Mas é para trabalhar, quer dizer, é para trabalhar sabendo que para trabalhar com voluntarismo, cada um dá o que tem, e se as pessoas tiverem militância suficiente para pagar a cota e receber uns e-mails nossos a perceber o que é que andamos a fazer, eu já fico grato por isso. Se para além disso tiverem disponibilidade de dar algum do seu tempo, algum do seu conhecimento como profissionais em áreas que sejam úteis, porque há muita gente na vida pública, nas instituições públicas, nas empresas privadas, que sabe, até por dura experiência, alguma coisa sobre estes temas de corrupção e de falta de transparência. Ou seja, os vossos elementos não têm que ser necessariamente, digamos, de Lisboa, onde estão sediados. Não, Lisboa é a sede e é uma sede nacional. Mas portanto, nós temos gente de qualquer ponto do país pode trabalhar convosco, digamos, por internet, de qualquer ponto do país, sim. Nós estamos estamos a organizar-nos exatamente nesse sentido, para que as pessoas possam ter um nível de vinculação e de participação que entenderem. Pode ser só fazer um gosto na nossa página no Facebook e seguir algum do nosso trabalho. Desejavelmente queremos que as pessoas se comprometam e que possam ser militantes da causa, portanto membros da associação, que recebam notícias e que partilhem notícias e que falem destes temas com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, com a sua família. Que é importante, e podemos passar para a parte que estávamos até a conversar há pouco, é importante passar essa mensagem, não é? Ou seja, o que fazer com todas essas investigações. Exatamente, e passar essa mensagem não só do problema de corrupção, que esse já é conhecido, mesmo que depois, sei lá, a letra miúda dos problemas, onde é que estão os riscos, porque é que as coisas não funcionam, isso nem toda a gente saiba, e portanto muito do nosso trabalho também é tentar explicar no concreto onde é que estão os obstáculos, mas mesmo sem isso é importante que as pessoas passem a palavra não só do problema, como estava a dizer, mas de que há soluções, de que é possível fazer as coisas. Aliás, a nossa grande frustração como organização cívica é que quando nós estudamos um determinado problema relacionado com falta de transparência, o acesso dos cidadãos à informação, que é um problema horrível, as pessoas querem saber o que é que levou a determinada decisão, até mesmo às vezes a nível local, municipal, e não se consegue que essa informação nos seja dada, e vemos as soluções 2 passos à nossa frente. Portanto, nós sabemos qual é a solução, está estudado, já foi testado, já há experiências de outros países, sabemos qual é a solução, essa solução está 2 passos à nossa frente, mas não conseguimos dar esses 2 passos. Tivemos essa experiência agora na famosa lei das alterações à lei de financiamento político, em que o Parlamento se reuniu durante meses sempre à porta fechada, acordaram um conjunto de alterações com um pretexto, já o pretexto era discutível e as alterações eram péssimas, abriram alçapões para benefício particular dos partidos políticos e aprovaram aquilo nas vésperas de Natal. Portanto, nós sabemos como é que um bom sistema de financiamento político devia funcionar. Está aqui 2 passos à nossa frente, mas não conseguimos dar esses 2 passos porque há uma enorme resistência política. E quando há
falta de vontade política, tem que haver vontade cívica. E, portanto, é importante que as pessoas discutam estes assuntos e passem a palavra, não tanto para se queixarem, e nós temos até boas razões de queixa, mas para acreditarem que é possível fazer as coisas bem feitas e há soluções. Não estamos condenados a isto. Isto não é um fado ou uma sina que nós temos que carregar. E, aliás, nesta questão do financiamento político foi possível mobilizar vontades, fazer barulho na comunicação social. Na Transparência e Integridade, inclusive, mandou uma carta ao Presidente da República explicando com todo o detalhe porque é que esta lei devia ser vetada, e conseguiu-se que esta lei fosse chumbada no Presidente da República. Agora voltamos à estaca zero, que é, de novo no Parlamento, tentar impedir que eles façam outra proposta de alteração, e alguns dos partidos querem mesmo manter esta tal como está. Mas digamos que foi uma coisa muito feia. Foi uma coisa muito feia, foi uma coisa indefensável, foi uma coisa indefensável, absolutamente, quer dizer, é não só as alterações que são feitas essencialmente para pôr mais dinheiro no bolso dos partidos e diminuir o controle, a forma como é feita, absolutamente à porta fechada, sem nenhum debate, sem nenhuma audição pública, sem nenhum estudo, sem confrontar opiniões. Vai contra tudo aquilo que é a Assembleia da República, por exemplo. Vai contra tudo o que é um Parlamento do Estado Democrático. Vai contra tudo o que é um Parlamento do Estado Democrático. Aliás, a própria Assembleia da República tem uma pomposa declaração de princípios para a transparência, que ela própria escreveu e subscreveu, e que é uma declaração sobre como devem ser os trabalhos parlamentares e a relação do Parlamento com a sociedade. Este processo viola todas as regras dessa declaração para a transparência que os próprios deputados aprovaram. Portanto, tinha que ser chumbada, e ainda bem que foi, muito graças à pressão pública, e nós também tivemos o nosso contributo nisso. Agora, precisamos de prosseguir continuar essa pressão pública para que os partidos não voltem a fazer outro processo semelhante e se sintam vigiados. É preciso vigilância cívica. Aqui está uma diferença muito grande. Enquanto eles estavam a fazer esse trabalho, digamos, essa comissão que estava a trabalhar nessa lei do financiamento dos partidos, estão a fazer, digamos, isso da forma como estão a ganhar dinheiro, é o trabalho deles. Sim. E as pessoas que estão cá fora, como, digamos, as pessoas que pertencem à Transparência e Integridade e outras, não é? Digamos, estão a fazer um trabalho de fiscalização, a ver o que é que eles estão a fazer e o que é que se pode fazer para que aquilo não avance, e sem ganhar dinheiro. Pois, mas enfim, mas isto não é uma atividade económica, é um trabalho de cidadania, e tem que ser assim, quer dizer, o Parlamento podia ser melhor do que é, eu acho que podia e devia, mas mesmo que o Parlamento fosse populado único e exclusivamente por gente de absoluta integridade, absoluta honestidade, e há gente honestíssima e íntegra, e até é a maioria, só que depois na desorganização... Eu acho que é. Ou direi de outra maneira, os deputados que verdadeiramente me irritam ouvir falar são relativamente poucos. E, portanto, eu acho que a maioria até está lá por bons motivos. Agora, estão num Parlamento ele próprio desorganizado, ele próprio pouco capacitado, e onde se faz muita coisa às três pancadas. E, portanto, onde se abrem muitos alçapões para os que são mais espertalhões fazerem as coisas mal feitas. E isso tudo exige, mesmo que o Parlamento fosse bom e de gente impoluta, e fosse um Parlamento que funcionasse lindamente com todas as regras de transparência, precisava sempre do contraponto, que é uma sociedade civil ativa. A democracia não é um acordo comercial em que nós delegamos apenas o poder em alguns decisores e depois nos tornamos clientes das suas decisões. Nós não podemos ser clientes das decisões públicas, nós temos que ser atores das decisões públicas e das políticas públicas a todos os níveis. Temos que gastar mais do nosso tempo. Temos que dar mais do nosso tempo à participação cívica, nas associações, nas IPSS, numa organização contra a corrupção, nos bombeiros locais, até no condomínio onde vivemos, em tudo isso. E devemos já agora fazê-lo não como um encargo, quer dizer, para além de tudo... Convenhamos que não é fácil, não é? Para uma pessoa que trabalha uma semana inteira, chega-se ao fim de semana, as pessoas gostam de gozar um pouco a vida. Pois, não é fácil para uma pessoa que trabalha a semana inteira, e menos fácil é para uma pessoa que trabalha a semana inteira e ganha pouco, e que às vezes tem que ter outro emprego ou um pescado, ou mesmo quando não tem, está angustiado em saber como é que vai pagar as contas. Exatamente, portanto não é nada fácil, não é nada fácil. Mas eu diria, apesar disso, ou até
também por isso, não pode ser vista como mais um encargo. Ou seja, para além de tudo aquilo que já fazemos do nosso trabalho, da nossa vida, de tentar criar a nossa família, aqueles que têm família, dos impostos que pagamos, de tudo isso, ainda vou ter que dar umas horas à Associação Civil. Não pode ser visto assim, e se for visto assim, não funciona. Agora, eu posso dizer porque é que eu estou nesta luta. É por amor à camisola e àquilo que a camisola me dá. É por alegria. Eu gosto de fazer este trabalho. Dá-me prazer pelas pessoas com quem contacto, pelas pessoas que conheço, dá-me prazer num país que me parece tão desequilibrado em tantas coisas, onde poucos mandam tanto e muitos nos sentimos completamente impotentes. Dá-me prazer, dá-me alegria perceber que há muita gente, imensa gente, que está a fazer a coisa certa, está a travar uma luta difícil, mas que nos dá alegria por ser difícil, porque nós nos reconhecemos uns nos outros, nos damos força uns aos outros, e percebemos que de vez em quando até quando não se consegue fazer ativismo pelas boas razões, pode-se fazer ativismo pelas más, e eu de vez em quando faço ativismo não puxando pelas minhas qualidades, mas puxando pelos meus defeitos. Um dos meus defeitos é que sou teimoso, e às vezes gosto de irritar um determinado político ou um determinado decisor. Fazemos alguma coisa que tem expressão pública, eles chateiam-se connosco, chamam-nos populistas ou demagogos, e eu acho alguma piada a isso, e nós tiramos a vontade de continuar, nem tanto das vitórias, porque as vitórias são raras e são relativamente pequenas, é passo a passo, mas também as vamos tendo e também tiramos daí alento, mas tiramos o alento uns dos outros, de simplesmente reconhecermos nas pessoas que estão nesta luta que num país tão desanimado e tão desesperançado há esperança, há ânimo, há alegria, e essa alegria que nós reconhecemos uns nos outros dá-nos a força para continuarmos nisto, não porque seja um encargo, mas porque é um prazer num país entristecido nós levantarmos e fazermos ouvir a nossa voz, e termos algum orgulho em fazer ouvir a nossa voz e em termos esta participação e em de vez em quando irritarmos alguém. Nós temos que ter na vida, para além de todos os encargos que já temos, coisas que nos deem prazer. Temos que procurar coisas que nos deem prazer. Quem corre por gosto não cansa. Exatamente. Seja nesta causa ou noutra qualquer, mas nós precisamos ter uma causa maior do que a nossa vida cotidiana. E é muito fácil, e eu também sou facilmente vítima disso, nós cairmos numa inércia, de tentarmos reduzir ao mínimo possível o nosso esforço e a nossa vida até, e por isso é só o emprego, e se alguma coisa corre mal no emprego desequilibra-nos de repente toda a nossa vida, e ficamos porque temos medo de perder o emprego, ou porque temos medo de mudar alguma coisa que se calhar nem poria o emprego em risco, mas que nos podia capacitar de alguma maneira para sermos melhores e contribuirmos melhor. E eu acho que as pessoas, ao longo de muito tempo, se vieram reduzindo, por medo, vieram reduzindo o seu espaço, o seu círculo social, digamos assim. Aliás, até há estudos que dizem que em Portugal nós temos pouca confiança uns nos outros, e nós já só confiamos na nossa família e na família nuclear, naqueles que são mesmo mais próximos, e em alguns poucos amigos. E como nos vamos encolhendo nesse medo, deixamos mais espaço para aqueles que exercem o poder de forma abusiva ou que gostam de nos ir ao bolso, e portanto mesmo... Basta não fazermos nada para que eles tenham mais ação. Precisamente. A corrupção é uma força daqueles que querem desviar os recursos públicos e abusar do poder, e eles exercem essa força para se apropriarem daquilo a que não têm direito, e essa é a força impulsionadora da corrupção. Mas a força que mantém a corrupção é a força da inércia, que é a força daquilo que acontece quando nós não fazemos nada. Os outros só fazem nós aquilo que nós permitimos. Quando há uma força negativa e não há outra força que se lhe oponha, essa força negativa ganha espaço. E foi isto que aconteceu em Portugal ao longo de muito tempo. A sociedade civil lá tem estado mal. Não é? Também tem falhado por inércia. Eu encontrei esta semana Eu sou natural de Guimarães, vivi toda a minha vida em Guimarães, e há 5 anos fui morar para Faro. Uma coisa assim um bocado recambulesca, mas não faz mal. Não era bem aí que eu queria chegar. Mas encontrei esta semana um senhor que eu já não via desde setembro. Um senhor que já tem aproximadamente 90 anos, 88, 89, 90, por ali. E em setembro passado tínhamos tido uma conversa do género que ele
pronto, a esposa já estava assim um bocadinho não muito bem, não é? E ele também já, coitado, não é? Temos que ver que as pessoas vão avançando na idade e as coisas vão se complicando, não é? Mas ele estava-me a dizer que já naquela altura tem 6 filhos, são todos em França. E esta semana eu passei à casa, porque assim, ele mora a cerca de 1 quilómetro e meio da minha casa, e eu passei lá há dias, que de vez em quando umas caminhadas passo, e encontrei o senhor estava cá fora a apanhar a roupa, assim, então, Sr. Joaquim, está a apanhar a roupa, quer dizer, que é uma coisa que ele não costuma fazer, as atividades domésticas, já não é desse tempo. O homem começou-me ali a lacrimejar e a contar que a mulher já tinha ido para o hospital, está, digamos, agora nos cuidados continuados, quer dizer, pronto, não está fácil, não é? E uma vez mais, digamos, a questão de ter 6 filhos, ter criado 6 filhos, de dizer que não vale a pena ter filhos. Porque não estão cá, pois. Estão cá. E isto, digamos, isto não é um caso único, não é? Mas esta ideia de que o nosso horizonte de felicidade, de prosperidade está fora do país, era uma ideia dos anos 50 e 60, onde vivíamos em ditadura. Mas é precisamente aí que eu queria chegar. Isto é inaceitável num Estado democrático, a ideia de que nós não temos futuro no nosso próprio país. Eu digo muitas vezes que ser português é amar um país que não nos ama de volta. Mas nós, se o amamos, temos a obrigação também de o pôr na linha de vez em quando. Porque a pior coisa é estarmos numa relação abusiva em que o nosso parceiro não gosta de nós. Mas a corrupção está ligada a esta questão, acha que sim? Ou seja, falámos há bocadinho numa espécie de oligarquia que poderá existir. O ex-primeiro-ministro Passos Coelho, mal amado, entre outras coisas, por aquela célebre frase ou algo que terá dito que as pessoas teriam que emigrar, enfim, aconselhou um pouco. A ideia foi um bocado essa, apesar de depois haver-lhe umas emendas. Mas quer dizer, parece que isto aqui só dá para a EDP, para as PPPs, para quem é acionista das PPPs. Quer dizer, parece que depois se fecha um país às pessoas, há uma grande porcentagem das pessoas, e está muita gente outra vez a emigrar, e perde-se a riqueza, como eu já ouvi muita gente a dizer, a maior riqueza que este país tem são as pessoas. Evidentemente. Então de que é que vale a pena de facto as pessoas terem filhos, se depois vão lá para fora trabalhar, e têm lá as vidas delas, e depois os pais estão aqui assim abandonados? E é que o Estado não está a dar resposta a isto tudo, que dá alguma, mas não dá a toda esta gente. E não pode dar, quer dizer, e mesmo que desse a resposta prática social, quer dizer, o maior legado, e eventualmente o único que verdadeiramente vale a pena é a família que nós conseguimos criar, as relações que nós construímos. Porque as pessoas não emigram de boa vontade. Quer dizer, alguas até imigram de boa vontade. Eu não tenho nada contra a imigração de uma pessoa que tem uma formação e que tem ambições há gente para quem o globo é o seu recreio, digamos assim. Mas há muita mais gente que está lá fora, que de facto e que pudesse estar aqui a trabalhar, que é empurrada para fora do país. É literalmente empurrada para fora do país pela falta de perspectivas e pelo desespero. E isso é inqualificável numa democracia e é, aliás, a melhor representação de uma democracia que não está a funcionar. Porque se a democracia é o poder do povo e o povo se vê empurrado para fora do país, é uma democracia com muitas falhas. E, de facto, há grandes grupos de interesses, que não são muitos, mas são grandes, que têm um poder desmesurado. Obviamente, num país muito centralizado como é Portugal, em que 3 ou 4 decisores em Lisboa têm um poder imenso para tomar as decisões, basta dominar aqueles 3 ou 4 decisores e domina-se o país quase todo. E obviamente, portanto, esses interesses conseguem, sem até um grande investimento, ter grande influência. Mas, para ser absolutamente sincero, olhando para a qualidade de alguns dos corruptos deste país, ou de alguns dos políticos habilidosos, daquilo que nós chamamos os políticos de negócios, o Miguel Relvas no PSD, o Jorge Coelho no PS, essa gente que anda sempre com um pé na política e um pé nos negócios. Eu não vejo ali... Pensei que ia falar do Paulo Portas. O Paulo Portas é um excelente exemplo, sim. O Paulo Portas é um excelente exemplo. Aliás, o Paulo Portas é até um exemplo de uma pessoa contra poder. Quando era jornalista, estava mais vi o Paulo Portas nas feiras. O Paulo Portas deixou de ir às feiras, deixou de precisar de ir às feiras. Agora está noutros círculos, não é? Anda a fazer negócios em Angola, na América do Sul, nos mesmos sítios onde andava a fazer missões comerciais quando era ministro.
Mas esses são os agentes destes poderes ocultos, não são necessariamente os poderosos eles próprios, mas sendo eles os agentes, sendo as pessoas que na interseção entre política e negócios distorcem o funcionamento do Estado, eu não vejo ali, vejo gente com qualidades intelectuais e alguma esperteza, mas não vejo prémios Nobel, não vejo gente tão espetacularmente mais capaz do que o cidadão médio. E, portanto, não é por falta de capacidade intelectual ou de mérito, ou por eles serem muitíssimo superiores a nós, que nós não nos conseguimos opor. O Relvas tem uma capacidade enormíssima, porque eu não vejo muita gente a conseguir aqueles créditos todos assim daquela forma, para tirar um curso universitário. Sim, exatamente, tem essa capacidade, é essa capacidade que eles têm. Tem a capacidade de furar. Tem a capacidade de furar. São fura-vidas, são empreendedores, para usar o termo. Isso são, mas, quer dizer, não são deuses nem semideuses. Quer dizer, nós podemos opor-nos. Não dá muito para rir, temos que rir um bocadinho. Temos de levar a coisa na boa, não é? Porque não é necessariamente levar na boa, rir e encolher os ombros, mas o riso dá-nos alguma capacidade de reagir, enquanto que o medo não dá capacidade nenhuma. Claro. E portanto, se nós nos rimos e se nos conseguimos até rir na cara deles, é sinal de que não temos medo deles, e isso permite-nos reagir, permite-nos organizarmos. É óbvio que uma pessoa como o Miguel Relvas, o Paulo Portas, o Jorge Coelho, eu tento passar pelos vários partidos para não dizerem que sou partidário. Claro. Tem contactos que conseguem fazer, tem o telemóvel do Primeiro-Ministro, seja com o Primeiro-Ministro quem for, que o cidadão médio não tem, que eu não tenho. Mas nós também temos voz, nós também nos conseguimos organizar, nós também podemos dizer eles que estão mais bem organizados. Mas essa é a diferença. Eles estão mais bem organizados e é mais fácil organizar 3 ou 4 políticos de negócios e 2 empresas do que organizar a população em geral. E nós precisamos de organizar a população em geral. Nós precisamos mostrar às pessoas que não estamos condenados a isto e que as pessoas que o país está a expulsar têm um lugar no país e têm que ter um lugar no país. E se para arranjarmos o lugar que é nosso por direito tivermos que expulsar alguns destes grandes interesses que canibalizam o orçamento do Estado, canibalizam os nossos impostos, o nosso esforço, o nosso trabalho, então temos que ser capazes de falar claramente, não precisamos ter medo de o fazer, porque apesar de tudo, essa democracia ainda somos, uma democracia onde há liberdade de expressão, onde há liberdade de reunião, nós não tivemos que pedir autorização a ninguém para estarmos os dois aqui a conversar, e apoiando-nos uns nos outros, termos essa frontalidade e essa capacidade de reagir. E agora, essa reação não se faz necessariamente com uma revolução na rua, até porque as revoluções depois mudam o vento muito rapidamente, faz-se passo a passo, faz-se com persistência, e por isso é que não se faz de impulso, faz-se de trabalho, e esse trabalho é que exige vontade, mobilização e alegria, porque eu acho que a raiva que muitos de nós sentimos é um rastilho eventualmente para a ação, mas é um rastilho que arde muito depressa e, portanto, se consome muito rapidamente. E se nós, em vez da raiva, encontrarmos o prazer de fazermos ouvir a nossa voz, de forma sustentada, de encontrarmos outros que pensam como nós e encontrarmos outros que não pensam como nós e com quem nós podemos discutir, e discutir às vezes até assintosamente, isso é praticar a liberdade, e praticar a liberdade alarga a liberdade, e é disso que nós precisamos imenso. Portanto, o nosso desafio agora, até como organização cívica, não é o de sermos uma organização com bons cientistas sociais e bons juristas que vão colaborando e que nos vão ajudando a conhecer os problemas, isso nós felizmente temos, é sermos um grupo de cidadãos irrequietos, interessados, empenhados, informados, e com alegria de fazerem ouvir a sua voz, porque é bom nós redescobrirmos uma voz que pensamos que já não temos, e como nós nos temos vindo como povo a amedrontar um pouco e a encolhermos-nos dentro dos nossos, para usar a expressão do tipo que nos mandou emigrar das nossas zonas de conforto, nós inspirarmos fundo e esticarmos as costas e fazermos ouvir a nossa voz e vermos até onde ela se consegue projetar, é um excelente exercício, não só cívico, mas pessoal mesmo. Nós precisamos de recuperar esse orgulho cívico, e esse orgulho cívico começa por cada um de nós recuperar orgulho em si próprio, como pessoa, como cidadão, e daí estar à vontade para encontrar outros, chamar outros, conhecer outras pessoas que nos vão desafiar, ou que nos vão inspirar, ou que nos vão irritar, e que nós respondemos. E a democracia precisa dessa vitalidade, e nós temos deixado a estes políticos de negócios
não só o exclusivo das decisões políticas, mas o exclusivo do próprio debate público. E à altura nós dizemos, não, eu como cidadão também quero participar neste debate. Exige ser informado, exige ter a mesma informação que vocês tiveram para poder ponderar como vocês ponderaram e chegar à minha decisão, à minha conclusão e debatê-la e ser ouvido. Que foi exatamente tudo o que faltou naquela questão do financiamento político. Que me diz outra coisa, que sendo todo aquele processo muito mau, porque foi feito às escondidas, diz-me uma coisa encorajadora, que é os cidadãos não confiam nos políticos, mas os políticos também desconfiam dos cidadãos, o que é problemático, mas têm algum medo dos cidadãos. E esse medo é a nossa porta de entrada para nos fazermos ouvir, não necessariamente com paus e tochas e forquilhas, mas a dizer, nós somos parte desta democracia, nós somos membros desta democracia, nós não somos clientes da democracia, nós somos membros da democracia, nós somos autores da democracia e a nossa voz também conta. Não precisam de ter medo daquilo que nós vamos dizer, mas precisam de nos ouvir e da discussão nasce a luz. Como é que se faz, na sua opinião, digamos, um pouco o organizar estas tropas, estas forças todas que andam um pouco aqui dispersas? Bem, essa é a minha responsabilidade, portanto, como organização cívica que quer ter esta componente de mobilização, nós temos que fazer um trabalho melhor do que temos feito, para ser sincero e autocrítico, em explicar os problemas e explicar as soluções. Porque quando nós trabalhamos a questão da corrupção na regulação de conflitos de interesses no Parlamento, ou na corrupção no desporto, que foi uma questão que nós também colocámos, ou nos sistemas fiscais e nos branqueamentos de capitais, estamos sempre a falar de coisas muito específicas, muito técnicas, e nós produzimos relatórios técnicos sobre os problemas, o enquadramento jurídico, etc. Nós temos que ser capazes de traduzir essa conversa técnica para conversa banal, conversa de café. Até porque para cada um de nós, porque as pessoas até falam de política, falam nos cafés, falam, queixam-se, manifestam a sua desconfiança, a sua irritação. E até se diz, isso não vale a pena porque a gente não vai mudar nada. Mas aí é que está, portanto, o nosso primeiro desafio como organização cívica é qualificar a conversa de café, digamos assim. Não que ela seja desqualificada, mas no sentido de dar aos cidadãos que são cidadãos e por serem cidadãos se queixam, estão atentos e irritados, perceber um pouco melhor onde é que está o problema e por onde é que nós podemos começar as soluções. Não será a diferença entre uma associação cívica, digamos, e gerarmos aqui um movimento maior? A diferença não residirá um pouco aqui. Para eu lutar por uma associação cívica eu não vou ganhar nada, mas se eu estiver ligado a um partido político eu posso ganhar qualquer coisa. Pois, o problema é que os partidos políticos estreitam a discussão. Mas está a ver a diferença? Estou. As pessoas têm um ganho pessoal nisto, não é um ganho material, embora possa ser, não é? Nós sabemos que, por exemplo, no limite são os empregos que se recuperam, que estão a empurrar as pessoas para fora do país. Mas esse é obviamente um ganho longínquo, mas há um ganho imediato que é o prazer de exercermos a nossa liberdade, o prazer de praticarmos a nossa liberdade e de alargarmos, o prazer de não estarmos a olhar de baixo para cima para um presidente de Câmara ou muito menos para um ministro ou um primeiro-ministro, o prazer de sermos cidadãos por igual. Há um gozo particular nisso e eu digo porque o sinto. Portanto, isso é uma vantagem objetiva que nós temos agora. Se nós começarmos a trabalhar nisto agora ou amanhã, e isso é uma boa experiência não só de cidadania, de vida, faz a nossa vida mais completa. Agora, nós precisamos de saber melhor onde estão os problemas. Há uma coisa que para nós é crucial há muitos dias que o diagnóstico está feito, não é? O diagnóstico está feito, é preciso explicá-lo um pouco melhor e é preciso da explicação saber onde é que se verdadeiramente pode começar. Como envolver, digamos, a sociedade? Nós estamos a fazer desde 2013 um índice anual de transparência municipal, que costuma ter bastante projeção mediática na altura em que sai, e que é uma avaliação da informação de interesse público que as câmaras municipais disponibilizam nos websites. Portanto, nós pedimos a um grupo de peritos para definir um conjunto de informação que é fundamental para que um cidadão comum possa escrutinar o trabalho da sua Câmara Municipal. Todos os anos vamos à procura dessas informações nos sites dos 308 municípios e publicamos o índice. Mas parece que o Presidente da Associação de Municípios não gostou muito desse vosso trabalho. O Presidente da Associação de Municípios não gostou muito do nosso trabalho, porque infelizmente a Associação Nacional de Municípios podia ser uma organização que puxa pela boa governação e pelas boas práticas, mas é uma organização de mínimo denominador comum. Como tem que representar os 308 municípios, vai-se àquele que tem a pior opinião sobre determinado assunto e alinha-se por aí.
E foi assim que eles alinharam sobre a posição sobre o Índice de Transparência Municipal, o que é injusto para centenas de municípios que têm feito um excelente trabalho em disponibilizar mais informação. Aliás, hoje é possível dizer que temos muito mais informação de interesse público disponível para os cidadãos sobre a vida dos municípios do que tínhamos há 4 anos, exatamente porque a sociedade civil se mobilizou para fazer esta avaliação. Agora, o que eu quero fazer e o que nós temos que fazer como organização para a transparência é, depois de publicarmos estes resultados, este ranking de quem está bem, quem está mal, quem subiu e quem desceu, é sermos capazes de ir às organizações cívicas, aos grupos informais de cidadãos, ir aos municípios neste país, explicar aos cidadãos como é que podem fazer a leitura mais fina, digamos assim, desta informação, diagnosticar problemas que não estão bem no município e informação que não está a passar, e como é que eles podem agir como cidadãos nas assembleias municipais, promovendo debates, pedindo informação aos municípios para serem cidadãos mais informados a nível municipal. Vai ser complicado fazer em Oeiras. Em Oeiras vai ser complicado, porque o Oeiras tem este paradoxo de ser uma Câmara onde, em termos de níveis educacionais, eu falo do Oeiras porque sou município no concelho vizinho de Cascais, Oeiras e Cascais também são dois dos municípios com maior nível de vida em termos de rendimento per capita, com a população com maiores níveis de população com licenciaturas e mestrados e doutoramentos, portanto é tudo gente com estudos, com recursos. E em Oeiras é onde o município onde se elegeu um presidente de Câmara, que já lá tinha estado muito tempo, portanto que tem currículo à frente do município, mas também tem cadastro à frente do município, que foi condenado e cumpriu pena por crimes cometidos enquanto era presidente da Câmara, Altino Moraes. É um dos dinossauros. Portanto, às vezes é difícil fazer passar esta mensagem, mas eu acho que isso é exatamente porque as pessoas, não confiando nas instituições e não confiando no bom governo ou na capacidade de serem bem governados, acabam por escolher um tipo que rouba, mas faz, porque apesar de tudo ainda faz aí umas obras e dá uns empregos, não sei o quê. Nós precisamos ter mais confiança nas instituições do que nas pessoas. E quando nós tivermos mais confiança nas instituições do que nas pessoas, nós elegemos o autarca, seja ele quem for, sabendo que o vamos vigiar. E como o vamos vigiar, se ele for desonesto, nós não o deixamos pôr o pé em ramo verde, e se ele for pouco competente, nós também compensamos, porque estamos ali atentos e participamos e corrigimos algumas das asneiras que ele faça. Claro. Eu ia dizer que nós só temos a capacidade de o vigiar nas nossas horas livres, porque temos mais que fazer. Sim. E eles, digamos, a profissão deles é aquela. A profissão deles é aquela, pois. Quer dizer, o cidadão comum não é deputado municipal nem vereador da oposição. Lá está, mas por isso, quanto mais informação estiver disponível no site e noutros canais, melhor. E esse é o grande problema. É um dos grandes problemas em Portugal de raiz. Era aí que eu gostaria, para terminar. Não há informação. Estamos quase a chegar ao fim. Digamos, o que é que gostaria de dizer assim na parte final? O que é que, digamos, em jeito de nota de rodapé, vá lá, o que é que se pode dizer sobre a Associação Cívica Transparência e Integridade e sobre, digamos, aquilo que as pessoas não estão a escutar? Que esperança é que podemos ter, digamos, no futuro não muito longínquo? Nós podemos e devemos ter esperança, não neste ou naquele líder político, não neste ou naquele partido político. A esperança nós temos que encontrar uns nos outros. Temos que encontrar em nós próprios e temos que encontrar uns nos outros. E isto pode parecer assim um bocado vago, ou um bocado poético. Pode ser um bocado religioso até. Pode ser um bocado religioso. Mas eu digo isto porque tive essa experiência. Eu era uma pessoa inconformada, mas mal informada em 2010 e consegui pôr-me em contacto com pessoas que estavam melhor informadas do que eu, mais capacitadas do que eu, e aprendi muito com elas e elas deram-me força para fazer o trabalho. É aí que nós vamos encontrar as respostas, é aí que nós vamos encontrar a esperança, é uns nos outros, é na nossa capacidade de irmos à procura uns dos outros e nos ouvirmos e nos entendermos ou nos desentendermos. Procura e encontrarás, como diz na Bíblia. Pois, eu nem sequer tenho uma educação religiosa, mas há qualquer coisa nisso. A religião o que faz é construir comunidade. E nós precisamos de construir comunidades em torno destes interesses comuns, de fazermos ouvir a nossa voz. E o que é fundamental eu não peço a ninguém, porque eu próprio não sou, que seja um mártir anticorrupção, que se atravesse e que dê peito às balas. Há uma questão básica, crucial e elementar, que era o que nós estávamos a dizer há pouco. Nós temos o direito de saber as coisas. Nós temos o direito de saber e temos o direito de perguntar. Em Portugal, ao contrário do que diz o ditado, perguntar ofende.
Mas isso é um problema do ofendido. Nós temos o direito de perguntar e temos o dever de nos ser dada a resposta. E este é o primeiro princípio, até antes de estarmos a falar de histórias de corrupção, é o nosso direito a estarmos informados e sermos ouvidos. E esse direito nós temos que o exercer uns com os outros, até porque eu sei que há pessoas que sofrem represálias por fazerem denúncias ou sofrem represálias por fazerem perguntas, e a melhor maneira de proteger essa pessoa que se expõe é ela não estar sozinha a expor-se. Portanto, quantos mais formos, diluímos a pressão uns pelos outros, a união faz a força, e isso é crucial. E é tudo? Já não é pouco. João Paulo Batalha, presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, foi convidado do nosso programa. Está a ver se entrava esta música. O Café do... Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Sim, senhor. E ao final, regressamos hoje 8 dias à hora do costume. Boa noite, bom fim de semana.